Sabadão é dia do quê? Hã? Ei, editor, conta pra galera como é que nós tá nesse clima de Natal, nesse sabadão aí. Cafona, apertado, fora de moda. Isto é ridículo. Sabadão é dia de Thiago Responde aqui nesse canal e eu estou tirando aqui algumas dúvidas que eu recebi lá no Instagram e que, aliás, tem dúvida que eu recebi aqui no YouTube também. Portanto, se você quiser que eu responda a sua dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos lá, pra gente começar, galera. Tá fazendo café aí? Faz um café aí pra nós. Quero café! Quero café! Vamos lá, pra gente começar, tem a pergunta do Pedro C, que aliás, primeira, que deixou aqui no próprio YouTube. Ele falou assim, ó, essa dúvida é pro quadro Thiago Responde. Salve, Pedrão, você tá manjando dos Paranauê. Ó, se o titular resgatar parte ou total da Previdência PGBL com tributação progressiva, durante o período das contribuições, na hora de informar na declaração, será considerado renda até os valores que ele aportou? Resposta sim, tá? Porque é o seguinte, Pedro, é importante que seja declarado renda porque o valor que ele aportou lá atrás, se ele utilizou o benefício fiscal do jeito que de fato é, ele acabou lá atrás pagando menos imposto. Então é importante ter em mente que neste caso sim é considerado como o rendimento dele e aí ele vai ter que calcular com os demais rendimentos, beleza? Então sim, tudo vai entrar como rendimento tributável porque está como modelo de tributação progressiva, fechou? Depois vem a pergunta lá do Insta, que é o João Herbert BC. Profissional CEA pode atuar como AAI? Pode, desde que você também tire a certificação da Ancord, não tem nenhum problema. Então, se você tem a certificação CEA e tirar a certificação de agente autônomo de investimentos, você pode atuar como agente autônomo de investimentos, mantendo a certificação. O que você não pode, João, é atuar como agente autônomo de investimento e, ao mesmo tempo, ser credenciado na CVM como consultor de valores imobiliários. Isso não pode, mas manter a certificação pode. Aliás, se você é agente autônomo de investimentos, se você tem a certificação CEA, isso te dá ainda mais gabarito. Se você ainda faz o CFP, te dá ainda mais gabarito. Aliás, diga-se de passagem, tem muito agente autônomo de investimento estudando para fazer CFP, tá bom? Depois vem Angelita Yurk. Qual a relação entre Selic e IPCA? A relação é a seguinte, a Selic é um remédio para curar o tal do IPCA. Ó, rapidamente, deixa eu explicar esse conceito aqui, ó. Quando a gente está falando de Selic, a gente está falando basicamente do custo do capital. E quanto maior é o custo do capital, em outras palavras, quanto maior é a Selic, mais dificuldade nós, famílias, temos para tomar crédito e consumir. Assim como mais dificuldade as empresas têm para tomar crédito e investir. Então, se a gente tem um consumo menor, né, porque está mais caro, a gente tem um desaquecimento da economia. E aí, se a gente tem esse desaquecimento, a inflação tende a cair. Então, em resumo, o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando o Banco Central sobe a Selic, uma reação que a gente pode esperar do mercado é uma redução do IPCA. E o contrário é verdadeiro, tá? Quando o Copom baixa a Selic, o capital fica mais barato, fica mais fácil consumir, fica mais fácil investir e aí a gente consegue aquecer a economia de novo. Então, quando baixa a Selic, uma consequência natural que a gente pode esperar é uma elevação do IPCA, tá bom? A próxima pergunta é, Nicolas, como desbloqueia o seu celular? Porque tá tudo bloqueado aqui de novo. Paga mais não? Depois vem a pergunta da Larissa Pereira 1534. É correto dizer que se eu comprar um título público com deságio, eu terei um retorno maior do que a Selic? Depende do título que você está comprando, tá? É correto dizer que se você comprar uma LFT ou um Tesouro Selic com deságio, o seu retorno vai ser maior do que a Selic. Porque veja bem, a variação, a rentabilidade desse título público, ela é sempre calculada sobre o que a gente chama de VNA, que é o valor nominal atualizado. Então, se você está comprando ele mais barato do que esse seu VNA, o valor que você está comprando mais barato, ele representa para você um desconto. Então, se você está pagando mais barato por algo, é de se esperar que você tenha um retorno maior. Então, você vai ter como retorno, basicamente o seguinte, a variação da Selic em relação a esse VNA, mais essa diferença do seu deságio, porque você pagou mais barato, tá bom? Ficou claro assim, né? Então, sim,
Se você compra uma LFT com deságio, o seu retorno tende a ser maior do que a Selic. Isso se você manter o título até o vencimento também, porque a depender de como tiver no dia da venda, se você vender antes, pode ser que quando você for vender, ele esteja com um deságio ainda maior, enfim. Então é importante olhar para isso, tá bom? Preciso saber explicar cada uma das classificações da Ambima para os fundos da CPA 20? Perguntou a Carol. Não, olha só, na CPA 20 você precisa entender a classificação Ambima para fundos de investimentos, mas o que você precisa saber são os 3 níveis, tá? O primeiro nível da classificação Ambima para fundo de investimentos está relacionado com a classe de ativos, portanto, de acordo com a regulação, então ele vai ser cambial, renda fixa ou multimercado, ou ações. O segundo, sobre o tipo de gestão, se ele é indexado ou se ele é ativo, né? Ou seja, se ele é passivo ou ativo, porque indexado é um fundo passivo. E no terceiro nível, a estratégia. É isso que você precisa saber para a sua prova de CPA 20. No entanto, ainda que na prova da CPA 20 ou ainda que no dia a dia você tenha de lidar com um fundo que se enquadra nessa classificação da Ambima, o que na prática acontece é que quando você entende os termos, fica muito fácil você entender do que se trata os fundos. Eu sempre falo nas aulas de classificação Ambima que não faz sentido a gente ficar preocupado em decorar, mas se a gente entender o termo daquele fundo, ou seja, o que quer dizer o nome dele, fica muito fácil. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um fundo multimercado juros e moedas. É óbvio que a estratégia dele é apostar em moedas em juros, faz sentido? Ou quem sabe um fundo multimercado trading, que é um fundo que está fazendo movimentos de curto prazo, né? Trading, day trade, então você pode fazer essas associações que te ajudam. Mas em resumo, para a tua prova, se você saber, ou souber, melhor dizendo, né? Classe de ativos, que é o nível 1, tipo de gestão, que é o nível 2, e estratégia, que é o nível 3, saber o que é, né? Saber o que é o nível 1, o que é o nível 2 e o que é o nível 3, você já mata isso para a prova, tá bom? E depois vem a pergunta aqui, ó, do Rodrigo Correia. Quais os requisitos para se tornar assessor de investimentos? Para você ser um assessor de investimentos, você precisa primeiro ter a certificação da Ancord, tá? E aí, para você pegar a certificação da Ancord, não basta passar na prova. Você precisa passar na prova, que aliás, diga-se de passagem, a T2 tem curso preparatório para te ajudar, beleza, Rodrigão? Não basta passar na prova, passa na prova e aí você tem que enviar para a Ancord o comprovante de conclusão do ensino médio e você não pode ter sido condenado por qualquer tipo de crime falimentar ou de lavagem de dinheiro. Atendendo esses critérios, você já tem a certificação de agente autônomo de investimentos. E aí, o próximo passo é você se credenciar a uma instituição financeira. Aliás, se credenciar na CVM e se associar a um escritório de alguma instituição financeira. Aqui na T2, nós temos parcerias, inclusive, com vários escritórios. Diga-se de passagem, quando você se inscreve no curso de agente autônomo de investimentos aqui da T2, na primeira ou na segunda aula tem um formulário lá que você pode aplicar para se candidatar para vagas de vários escritórios parceiros nossos. Então, aqui a gente ajuda você, Rodrigão, não só a passar na prova, mas a gente ajuda você a se conectar aos maiores escritórios do Brasil. Isso está disponível também para os nossos alunos. Beleza? Então essas eram as perguntas que eu recebi aqui do Thiago Responde. Eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida. E se você tem uma dúvida que gostaria que eu respondesse, deixa aqui nos comentários. E claro, siga a gente no Instagram, porque lá a gente consegue interagir mais em tempo real. A gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!